Olá pessoal, meu nome é Rafael Bastazini e hoje eu serei o professor de Geografia de vocês. Nossa aula hoje será sobre a China no século XXI. Porém, é necessário a gente especificar sobre os aspectos que a gente vai tratar a China. Então a gente poderia estar abordando a China do ponto de vista demográfico, a China do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista geopolítico, mas a gente optou por tratar a China a partir das suas características econômicas. Ou seja, se a gente atualmente vem observando nos jornais, nas notícias que a China vem despontando como uma potência econômica, cabe a gente então entender quais são as características que levam a China a se despontar nesse sentido. Então nossa aula vai estar relacionada às características econômicas da China atual, beleza? Bom, importantíssimo. Pegue seu caderno, suas canetas e já anote a organização da nossa aula. Num primeiro momento, nós vamos tratar da superação da dependência tecnológica. Observem ao lado aí na pergunta que tem associado a esse tema. Quais são as características das políticas de superação da dependência tecnológica? Então é bastante interessante que você, ao final da aula, consiga responder essas questões que estão colocadas aqui ao lado. Num segundo momento, nós iremos trabalhar a questão do investimento externo chinês, como que ele acontece atualmente. E por fim, a gente vai tratar da questão da soberania alimentar. Então nossa aula está dividida a partir de 3 aspectos, 3 características que vão representar a economia ou parte da economia chinesa no atual momento. Então anote essas questões para ao final da aula vocês respondê-la. Conseguiu responder essas questões, a gente atingiu nossos objetivos nessa aula, tudo bem? Seguimos então. O primeiro ponto, a superação da dependência tecnológica. Quais são as características das políticas desenvolvidas para que essa dependência de tecnologia vinda de outros países pudesse ocorrer? Então a gente vai ter uma proatividade do Estado em várias frentes. O que isso significa? Essas políticas que eu vou explicar agora são desenvolvidas pelo governo, são políticas estatais, são induzidas a partir das articulações do Partido Comunista Chinês, que é o partido que governa a China. Então a gente vai ter incentivo a grandes empresas, seja por meio do subsídio, por meio do investimento direto do Estado nessas empresas. Nós vamos ter reformas pró-mercado, ou seja, determinados territórios da China, eles têm uma legislação especial para atrair, e aí já tem outra característica, atrair capital externo, atrair investimento de outros países para esse território. Nós vamos ter também uma política de qualificação da mão de obra. E veja bem, aqui é um aspecto bastante importante, destaca isso, qualificação da mão de obra. O que isso quer dizer? Basicamente, investimento em educação, em ciência e tecnologia. Pessoal, preste atenção, investimento em educação, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento é a base para a superação da condição de subdesenvolvimento de qualquer país. Nenhum país sai de um estágio de subdesenvolvimento para um estágio de desenvolvimento, ou é considerado um país desenvolvido, se a sua educação, a sua ciência não for valorizada. Não existe na história mundial nenhum exemplo de país que não investiu nesse setor e que se tornou desenvolvido. Então a educação vem sendo um foco do investimento do Estado chinês para a superação dessa dependência tecnológica. Vamos observar isso de maneira concreta. Lá no final da década de 1970, tiveram uma série de reformas que tiveram a ciência, a tecnologia e a educação como prioridade. Então,
como a China ela é governada pelo Partido Comunista Chinês e não há nenhuma outra disputa política, isso tem os seus aspectos negativos e os seus aspectos positivos. Do ponto de vista da estabilidade dos investimentos, da estabilidade de determinadas políticas permanecerem ao longo do tempo, é muito positivo. Do ponto de vista democrático, de novas posições surgindo, é negativo. Então, lá no final da década de 1970, a China vai colocar a ciência e tecnologia como prioridade. Só em números absolutos, já trazendo para a atualidade, em 2005 a China investia 86 bilhões em ciência, tecnologia e inovação. Em 2014, esse montante salta para 369 bilhões de dólares, o que representa 20% de todo o investimento em ciência, tecnologia e inovação no mundo. É muita coisa, advindo de um único país. Então, colocou ciência e tecnologia como prioridade. Agora, como que vai funcionar, então, esses investimentos? Muito importante, existem vários planos desenvolvidos pelo Estado. A gente vai ter os planos quinquenais, que variam num período de 5 anos, a gente vai ter programas de médio e longo prazo, que variam de 15 anos, e outros planos, inclusive com abrangência de 30 anos. Então, eles colocam metas e vão perseguindo essas metas ao longo dos anos e das décadas, tá? Vamos observar algumas características dos planos quinquenais. Então, eles buscaram desenvolver a manufatura avançada. Professor, o que é manufatura avançada? Você pode colocar aí num asterisco para você pesquisar no livro didático, se você tiver acesso à internet, pesquisar no YouTube. Mas manufatura avançada basicamente está relacionada àqueles sistemas cyberfísicos, a automação da produção. Então, quando vocês observam aquelas plantas industriais com os robôs, né, com aqueles braços eletrônicos substituindo os trabalhadores ou a mão de obra humana, está relacionado a essa manufatura avançada. A China também colocou nesses planos quinquenais a inovação como uma estratégia para você atingir o desenvolvimento econômico, mas também social. Ou seja, a gente está falando de aspectos econômicos, nós estamos falando de uma dinâmica da produção da economia. Só que, se essa economia ela não for redistribuída de maneira mais justa, nós não atingimos, então, um desenvolvimento social. Aqui o foco é desenvolvimento econômico, mas ela também utiliza do desenvolvimento econômico para atingir determinado nível de desenvolvimento social. Além disso, esses planos quinquenais vão focar, então, em indústrias associadas à biotecnologia, tecnologia da informação, aeroespacial, nuclear e ciências da vida. Percebam, são áreas ou setores industriais em que a tecnologia exigida é uma tecnologia de ponta, precisa ter pesquisa, precisa ter cientista trabalhando nisso para fazer com que esses produtos produzidos nessas indústrias consigam competir com outros países produzidos em outras indústrias, como por exemplo a Alemanha, Estados Unidos, França, que são países que têm um desenvolvimento industrial e tecnológico muito grande, isso historicamente, tá? Características dos programas de médio e longo prazo. Então, a China tem uma meta de investir 2,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. 2,5% do PIB da segunda maior economia do mundo, nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares investidos em pesquisa e desenvolvimento. A China tem o objetivo de limitar, presta atenção agora, limitar em até 30% a dependência de tecnologias importadas. Ou seja, vamos pensar num computador produzido na China. Somente 30% dos seus componentes pode ser de tecnologia importada. O restante eles fazem questão de desenvolver ali no país. Essa característica já aconteceu no Brasil.
Vamos retomar lá o período de industrialização brasileiro, quando teve aquilo que ficou conhecido como a substituição das importações. Então isso já foi também uma característica do Estado brasileiro, no qual os governos, por meio de uma economia muito mais regulamentada, planificada, ele buscava o desenvolvimento ou a industrialização do nosso país, tá? Além disso, a China também busca assegurar que a produção científica dos seus pesquisadores estejam entre as mais citadas do mundo. De maneira geral, nós estamos falando de investimento em educação a longo prazo, com perspectiva de desenvolvimento tanto econômico quanto social. Esse foi o primeiro aspecto. Segundo aspecto, investimento externo. O que é o investimento externo? Investimento externo é aquele que tanto o Estado quanto as empresas chinesas, empresas privadas, fazem em relação a outros países, a outros territórios, tá? O investimento externo chinês pode ser dividido em 4 fases. Vamos observar cada uma delas, vamos falar sobre as características dela. A primeira fase, a China buscou, nesse primeiro momento, estabelecer canais de venda, ou seja, criar infraestruturas, fazer acordo com outros países para que os seus produtos fossem comercializados em outros territórios além do seu mercado interno, buscando vender mais mercadorias. A segunda fase está relacionada à presença das estatais chinesas ou à aquisição por meio das estatais chinesas, das empresas governamentais chinesas, em relação a outras empresas que produziam, sobretudo, commodities. O que são commodities? São aqueles produtos que são que o seu preço ele é definido a partir do mercado internacional. Então nós vamos ter a soja, nós vamos ter o petróleo, é uma commodity, e dentre outras. Então as empresas estatais chinesas começaram a comprar outras ou adquirir outras empresas ou parte de outras empresas de commodities, sobretudo visando a sua sustentabilidade energética e alimentar, que nós vamos tratar logo à frente. A terceira fase diz respeito às companhias privadas. Então perceba, a todo momento eu estou falando empresas estatais, empresas do governo pertencente ao Partido Comunista e empresas privadas. Então na China há esse misto do público e do privado. A terceira fase, então, as companhias privadas chinesas começaram a adquirir outras empresas de outros países, tá? E a quarta fase está associada ao objetivo das empresas chinesas ganharem posições nas cadeias globais de valor. Professor, o que é isso? Cadeias globais de valor. Vamos pensar na produção de um avião. Um avião, ele é produzido em determinado território. Vamos pensar nos Estados Unidos. Estados Unidos, ele produz ali, tem a planta produtiva de um avião. Só que os componentes do avião, eles vêm de vários países. A sua produção ela é internacionalizada. Uma coisa é você produzir a fuselagem do avião, que não tem muita tecnologia empregada, que o valor de uma fuselagem ele é muito menor, por exemplo, em relação ao sistema de informação daquele avião ou às suas turbinas. Então a China, ela começa inicialmente produzindo componentes de baixo valor agregado, baixa tecnologia, e a todo momento ela vem querendo ganhar posições nessa cadeia global de valor. Ou seja, se antigamente ela produzia a fuselagem ou os parafusos, atualmente a China ela quer produzir os microchips que vêm nos aviões, quer produzir as turbinas, ou seja, quer fazer com que a sua tecnologia se expanda cada vez mais nessas redes internacionalizadas de produção. Essas são as 4 fases do investimento externo chinês. Aqui nós temos exemplo daquilo que ficou conhecido como a nova Rota da Seda, que de maneira geral é uma estratégia global de poder chinês, tá? Essa nova Rota da Seda, vamos observar aqui no mapa. Percebam, ela se espacializa
desde o sudeste asiático, passando pelo leste ou extremo oriente, passando aqui por grande parte da Rússia, chegando no leste europeu, invadindo, aqui no centro da Ásia, no centro da Ásia, passando aqui pela região do Oriente Médio e entrando aqui na Europa, pelo leste europeu, chegando em Moscou e chegando aqui em Roterdã, Veneza, na Itália, descendo novamente até a África. Ou seja, nós temos uma expansão das infraestruturas de transporte, dos parques industriais gigantesca por parte da China. Veja bem, todo esse investimento nessas áreas de infraestrutura, energia, intercâmbio cultural e etc., advém de um único país. Imagina a quantidade de capital, de dinheiro investido nessa nova Rota da Seda. Qual que é o objetivo principal? É garantir os fluxos, que haja infraestruturas necessárias para os fluxos comerciais, ou seja, para que as mercadorias produzidas na China consigam atingir novos mercados, consigam fluir com maior facilidade pelo território, tá? Esse é o objetivo principal. Porém, nada impede, e isso a gente vem observando nos telejornais, a rivalidade entre a China e os Estados Unidos, nada impede que num futuro, caso haja algum conflito militar entre essas duas potências, a China não venha utilizar toda essa infraestrutura logística para fins militares. Em termos de investimento, essa nova Rota da Seda, ela tem aportes que ultrapassavam mais de 90 bilhões de dólares, que é uma cifra gigantesca, é um investimento babilônico, é uma coisa gigantesca, advindo, sobretudo, como eu disse, de um único país. Para dar conta de tudo isso, a China fez acordo com mais de 125 países e 29 organizações internacionais. Então percebam que do ponto de vista geopolítico, a China vem se destacando no cenário mundial. Terceiro e último ponto da nossa aula, a questão da soberania alimentar. A questão da soberania alimentar é importantíssima para a gente entender as estratégias econômicas que a China vem tomando atualmente em relação ao seu território, aos países da região e países de outros continentes. Tá, vamos lá. Primeiramente, vamos observar esse mapa. Esse mapa diz respeito ao uso da terra na China no ano de 2010. Uso da terra, então está falando aqui, essa região do Himalaia é composta por cadeias de montanhas. Aqui no norte, no noroeste e norte da China, a gente vai ter presença de deserto. Aqui nessas áreas em vermelho é onde se desenvolve a agricultura comercial. Então esse mapa mostra como que é o uso da terra. Mas quais são as características gerais dos recursos na China? Primeiro de tudo, e isso é importante, se vocês quiserem, podem anotar, os recursos naturais são distribuídos de forma irregular. Essa é uma premissa, você já tem que estar com isso na mente. Os recursos naturais são distribuídos de maneira irregular. Ou seja, vamos observar ali, na região sul, aqui na região sul, é onde concentra a maior parcela da população. Nessa região nós temos 1/3 da área agrícola, porém nós temos 4/5 de água, ou seja, nós temos uma pequena parcela da terra agricultável e uma grande quantidade de água. Beleza. Na região norte, nós vamos ter o contrário, nós vamos ter 2/3 da terra agrícola, então nós vamos ter uma área agricultável muito maior, porém a gente vai ter 1/5 somente da água. 1/5 somente da água. Isso vai fazer com que haja uma situação de escassez hídrica, processos de desertificação. Vocês podem pesquisar isso, não é o tema da nossa aula, fica para pesquisa. Então nessa região nós vamos ter uma grande área agricultável, só que não tem água. E detalhe, eu não mencionei isso, mas é de fundamental importância.
a população chinesa é de 1,4 bilhão de pessoas. É a maior população mundial. Então, a questão da soberania alimentar, quando eu falo soberania alimentar, eu estou falando das garantias para que essa população seja alimentada, é de fundamental importância e vai implicar nas estratégias econômicas. Então, diante desse panorama, uma população gigantesca, os recursos mal distribuídos, pouca água onde tem agricultura, muita água onde o solo não é fértil, onde a agricultura ela tem uma dificuldade maior para se modernizar, o que a China vai fazer? A China vai adquirir terras em outros continentes. Aqui no caso está o continente africano, tá? Então a China ela vai por meio do soft power, de uma expressão que vem das relações exteriores, que é a capacidade política que determinado governo tem em influenciar outro governo a atender os seus interesses. Então não tem nenhuma bala, a China não dá um tiro para atingir os seus objetivos, é soft power. Tá? Por meio do soft power e do multilateralismo, por meio de acordos, a China vem então adquirindo terras em outros continentes. Eu trouxe o caso do continente africano, mas isso acontece em toda a América Latina e inclusive no Brasil. Lembra aquela parte da segunda fase da expansão comercial chinesa, que as empresas iam adquirindo outras empresas produtoras de commodities? No caso brasileiro, a China tem uma presença gigantesca no setor energético. Então isso ocorre também no Brasil, na América Latina e em outros continentes, mas aqui nós vamos tratar especificamente do continente africano. Bom, por que a China vem fazendo isso com maior ênfase, com maior importância no continente africano? Porque, de maneira geral, há uma carência tecnológica nesse continente, sobretudo que está relacionada à utilização de técnicas não modernas na agricultura. Quando eu falo técnicas não modernas na agricultura, eu estou mencionando, eu estou fazendo referência àquela agricultura de subsistência, aquela agricultura que a produtividade não é alta, que não tem utilização de insumos químicos, que não vai ter um maquinário pesado de alta tecnologia que vai influenciar no aumento da produtividade. Então, de maneira geral, obviamente que tem áreas no continente africano que tem uma agricultura mecanizada e moderna, mas de maneira geral o continente não produz dessa maneira do ponto de vista da agricultura e da pecuária. Então não tem técnicas modernas, há uma carência tecnológica e o terceiro aspecto, que é fundamental para a gente entender isso, grande parte das terras do continente africano, elas são terras estatais, ou seja, são terras públicas. Então a China faz um acordo com os governos desses países e adquire essas terras. Caso essas terras fossem fossem de entes privados, de pessoas, de grupos de pessoas ou de empresas, esse processo seria um pouco mais dificultoso, porque aí a China teria que lidar individualmente para a aquisição de terras. Como elas são públicas, faz os acordos com os governos africanos, dos países africanos, e adquire essas terras. Esse processo começou a ocorrer com maior intensidade a partir dos anos 2000. Teve um fórum com mais de 50 países que a China então se propôs, ou fez os acordos se propondo a transferir as tecnologias agrícolas, desenvolver infraestruturas de transporte, de armazenagem dessa produção agropecuária e também desenvolver um complexo agroindustrial. O que é agroindustrial, professor? A gente tem uma grande importância das indústrias agroindustriais no nosso estado, por exemplo. Indústria frigorífica, indústria da transformação, da processagem do óleo de soja, da soja em grão em óleo, são esses tipos de indústrias que estão relacionadas intimamente com a atividade agropecuária, tá bom? Então, a China se propôs a transferir tecnologia, desenvolver infraestruturas e desenvolver esse complexo agroindustrial e costurou esses acordos para a aquisição das terras. Obviamente que existe o outro lado. Vocês podem estar pensando, nossa, então a China está levando um desenvolvimento tecnológico, social para o continente africano.
A coisa não é bem assim. A gente tem uma diversidade de modos de vida, de culturas e de etnias muito grande no continente africano, assim como a gente tem no Brasil também. Então a gente tem aqueles povos tradicionais, aquelas comunidades tradicionais que lidam com a terra de uma maneira diferente. O lucro não está envolvido, a posse da terra, a propriedade da terra, as cercas, os limites não estão envolvidos nesse tipo de relação. E essas comunidades, a partir desse processo que foi iniciado lá na década de 2000, no início da década de 2000, elas são expropriadas, elas são exploradas muitas vezes com mão de obra barata para a produção dessa agricultura modernizada, se é que podemos chamar isso de moderno. Então há toda uma questão de conflito pela terra, de extermínio de modos de vida e de comunidades tradicionais. Então, quando a gente pensa nesse desenvolvimento tecnológico, quando pensa nessa produção moderna da agricultura, a gente está falando também de conflitos, a gente está falando de extermínio de povos, a gente está falando de assassinatos e a gente está falando de resistência. Então, obviamente que muitas comunidades se organizam, protestam, se articulam para que esse processo seja minimizado ou parado em determinadas regiões. Beleza? De maneira geral, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Nesse momento agora, você retoma aquelas questões e vem respondendo elas. Se você conseguiu responder todas essas questões, nosso objetivo foi alcançado. Eu termino a aula aqui, me despeço de vocês, agradeço a atenção e nos vemos numa próxima oportunidade.